Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para continuar a nossa reflexão sobre a maldição que Jesus levou na cruz. E hoje eu quero começar aqui falando do princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Muito bem, o capítulo 1 de Gênesis diz que no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo o que há neles foram criados pelo Senhor. A terra estava sem forma e vazia e Deus chama então a luz. O texto da palavra de Deus diz assim, no primeiro verso: no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Capítulo 1, verso 1 e 2 do Gênesis. Muito bem. Então Deus chama a luz, a existência, e houve luz. Nós não vamos entrar aqui nas questões teológicas, porque a nossa reflexão não é a questão da criação em si, mas mostrar que Deus criou tudo perfeito. Essa é a nossa linha em que nós estaremos meditando, né? Então não vamos entrar naquelas questões dos dias, quando a luz existia, se antes já tinha a luz, como as discussões teológicas, né? Porque a nossa meditação não é sobre a criação, e sim sobre a maldição que Jesus levou na cruz. No verso 3 e 4, está escrito assim: disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então agora já existe luz e trevas, já existe dia e noite, né? Tendo então Deus criado os céus e a terra, criou a relva, ervas, sementes e árvores frutíferas. Tudo aquilo que precisava, Deus vai criando perfeitamente para o nosso bem-estar. E o verso 11 diz o seguinte: e disse Deus, produza a terra relvas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos, e segundo sua espécie, cuja semente esteja nele, esteja nele. E assim se fez. Eu vou ler aqui novamente, que acho que eu errei aqui a leitura. Diz o seguinte: e disse Deus, produz a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo sua espécie, cuja semente esteja nele. Muito interessante o texto, não? E assim
se fez. Muito bem. Então, criou Deus também os grandes luzeiros, né? Para fazer separação entre dia e noite, como o sol, a lua, né? Os dois grandes luzeiros que Deus criou no início para fazer essa separação. E o texto, ele diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Gênesis 1 e verso 14. Veja que Deus vai criando tudo que é bom, perfeito para o nosso bem-estar. E diz ainda que Deus criou os seres que vivem nas águas, não é? Bem como os pássaros. O texto do capítulo 1, verso 20 e verso 21, ele diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom, porque Deus criou tudo perfeito, bom para o homem. Deus criou tudo para nós, coisa linda, para a sua glória, claro, né? Mas para que o homem desfrutasse. Até então, ainda não havia o homem. Então, diz a Bíblia que criou Deus os animais, aí vem os animais selváticos, né? E também os animais domésticos foram criados então. O texto de Gênesis 1, 24 diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então veja como que é interessante. Deus vai passo a passo criando as coisas necessárias ao mundo que ele planejou. E aí vai entrar daqui para frente aquilo que vai ser muito interessante, que vai mudar também as coisas, que é a criação do homem. Muito bem. No verso 26 do capítulo 1, aqui do livro do Gênesis, o Senhor Deus cria a sua obra-prima, que é o homem. Porque todas as outras coisas, Deus disse, haja, né?
e houve. Deus disse, haja isso, haja aquilo, haja água, haja os luzeiros, haja os répteis, relva, ervas, e tudo houve. Estou com um pouco de alergia, né, devido ao tempo frio, mas vamos lá. Então, ele vai criando, e agora ele vai criar o homem. E ele diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Muito interessante. Até aqui, o que nós vemos é que tudo houve pela palavra de Deus, mas agora Deus toma uma decisão e Deus faz o homem, ele diz, façamos. E tudo indica que a Trindade estava aqui presente para fazer o homem. Deus fez o homem e soprou nele o fôlego de vida. Nesse momento que Deus não diz como nos outros atos, melhor dizendo, criadores de Deus. Aqui Deus o faz especificamente com as suas próprias mãos. Então, Deus, ele devotou ao homem um cuidado especial. Eu acho que isso faz a diferença, e isso deveria ser a razão da nossa alegria, do nosso louvor a Deus, porque eu sou o que sou, porque Deus me fez a mim e fez a você assim. E isso já seria um motivo para glorificar e exaltar a Deus. Então, muito bem. Então, o verso 26 ao 31 mostra como depois Deus cria, né? Ou melhor, depois de Deus criar o homem, deu a ele o domínio sobre a terra. Tudo estava debaixo da autoridade desse homem que Deus criou com especial carinho. O capítulo 2 do livro do Gênesis, verso 7 e o verso 8, dá os detalhes de como Deus criou o homem e como o homem se tornou alma vivente. No verso 9, a provisão alimentar para o bem-estar do homem são aqui apresentados, porque Deus criou o homem e deu a ele a condição de vida para que ele vivesse bem. E entre todas as árvores do jardim que Deus criou, duas chamam então a nossa atenção: a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E aqui vai Deus testar a obediência do homem. É aqui que tudo vai mudar. E é daqui que vai começar a nossa meditação sobre maldição. O que a Bíblia diz sobre isso. E para que o nosso vídeo não fique extenso demais, nós vamos encerrá-lo aqui, porque eu quero manter sempre entre 12 e no máximo 15 minutos. Então, que Deus o abençoe
e te dê muita graça e nos acompanhe e vamos meditando na palavra de Deus. Então, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.